Só um minutinho, parece que minha internet está com uma instabilidade, está difícil para transmitir ao vivo. Pois é, você pode ver se você consegue. Deixa eu até pausar. Estando no horário regimental, declara aberta a sessão da primeira Câmara Julgadora do Conselho Administrativo de Goiás, hoje, dia 18 de dezembro de 2024. Já desejando à senhora conselheira Ivone Maria, aos senhores conselheiros Moisés, Cícero, Bruno, à advogada Camila Bravin, ao representante fazendário Ivanaldo, à nossa secretária de Câmara Rayane e a todos que estão assistindo via YouTube, um bom dia, uma boa sessão de julgamento. Temos hoje para apreciação 4 processos na pauta. Temos uma advogada presente, então, conforme o nosso regimento interno, daremos início pelos processos cuja advogada encontra-se na nossa sessão. Como sou a relatora destes processos, transferirei a coordenação para o conselheiro Moisés, já desejando um bom dia, doutor Moisés, e passo a palavra para a sua coordenação. Primeiramente, né, obrigado, doutora Adriane, bom dia a todos. Então, em apreciação, os três itens do item um da pauta são os processos de número 40, 12, 10, 54, 76, 80, 40, 12, 10, 54, 79, 22, 40, 12, 20, 05, 14, 739, contendo os recursos ex officio e vontade número 2794 até 2796, em que é sujeito passivo Anglo-América Níquel Brasil Limitada, advogado doutora Camila Bravin, representante fazendário doutor Ivonaldo Francisco, relatora doutora Adriana do Carmo Miranda Moura. Quando estiverem condições, peço que, por gentileza, profira seu relatório. Senhor Obrigada. coordenador, questão de ordem. Sim, Muito doutora bom dia, Ivone. muito bom dia, coordenadora, bom dia, conselheira, bom dia aos conselheiros, representantes, e bem como secretária de Câmara e todos que nos assistem. Passa todos um excepcional dia. Eu vou pedir eh, licença, porque eu estou impedida nesse processo. Eu estou suspeita, na realidade, nesse processo. Ok, doutora Temos- Ivone. Então, nós faremos esse processo por maioria simples, somente então com a doutora Adriane e o doutor Bruno. É, então, doutora Adriane, quando estiver em condições, peço que, por gentileza, profira o seu relatório. Obrigada, doutor Moisés. Bom, é, aqui neste processo, nós temos uma auditoria do aproveitamento indevido de crédito por mercadorias de uso e consumo, também a de aproveitamento indevido com relação ao diferencial de alíquotas incidentes sobre as mercadorias destinadas ao uso e consumo e ativo imobilizado, e também pela falta de estorno de crédito que derivou dessa auditoria. Então, nós temos aqui uma auditoria, são 3 autos de infrações derivados da mesma auditoria. Na última sessão, os autos foram enviados em diligência para que o sujeito passivo apresentasse documentos que realmente correspondessem ao seu pedido, né, de improcedência ou de redução da autuação, com alguns entendimentos jurisprudenciais com relação às mercadorias consideradas
de terceiros, né? Intermediários, desculpa, de produtos intermediários. E foi também solicitado que essa manifestação fosse direcionada ao auto de infração, porque já havia sido feito um despacho e algumas mercadorias já tinham saído, né, na diligência, já tinha feito alguns produtos já tinham saído da autuação. E o sujeito passivo, então, atendeu a essa resolução, incluindo aqui uma manifestação, duas planilhas, né, bem específicas com relação ao que realmente já estavam na auditoria. E aí, o meu entendimento de que agora deveríamos enviar este processo para revisão fiscal, para verificação do que foi incluído. Então, eu farei aqui a leitura do processo final 76 e 80. O final 79 e 22 é praticamente o mesmo, que muda é a questão de ser o do a diferencial de alíquota, e o final 47,39 é o estorno. Então, dependendo do resultado do 63,80, do 76,80, altera o valor do 47,39. Então, eu passarei a leitura do 76,80. Considerando que o lançamento é decorrente da manutenção de crédito indevido na FD, apuração do ICMS, em razão da escrituração indevida de material de uso e consumo, indevida de créditos de bens alheios à atividade operacional do estabelecimento e de material de uso e consumo escriturados na FD de forma errada, respectivamente como bens do ativo imobilizado, registrados no SIAP e como produtos intermediários, conforme demonstrativos e documentos anexos. Considerando que o sujeito passivo reitera no recurso e em memoriais que o entendimento da fiscalização não estaria de acordo com a legislação e jurisprudência, pois não analisou as especificidades dos bens de forma casuística, nem considerou as normas técnicas aplicáveis ao processo produtivo da empresa. Alegaram que os bens questionados são essenciais ao seu processo produtivo e atendem aos critérios legais para ser classificados como os produtos intermediários ou de ativo imobilizado. Apresentaram parecer técnico elaborado por equipe interna, comprovando a natureza adequada dos bens e laudo técnico pericial de especialista independente, demonstrando o uso direto e indispensável dos itens em sua operação industrial. Considerando que, após análise dos argumentos e documentos apresentados pelo recorrente, a primeira Câmara decidiu, por unanimidade, intimar o sujeito passivo a apresentar levantamento contraditório, com descrição detalhada e justificativa analítica dos bens que considera indevidamente estornados no levantamento fiscal. Prestar informações sobre a função e etapa do processo produtivo relacionadas aos bens contestados e, caso existam, que fossem anexados documentos que demonstrem a indispensabilidade dos bens ao processo industrial. Considerando que, em resposta à Resolução 146 de 2024, a recorrente apresentou manifestação, planilha de levantamento analítico em arquivo Excel, fotografias em mídia, CD e pendrive, aí eu cito aqui as folhas. Considerando o entendimento da Instrução Normativa 990, que define o conceito de produto intermediário de forma restritiva, exigindo que o bem seja integrado ao produto final ou consumido integralmente no processo produtivo, com esgotamento instantâneo e integral. Ressalta-se ainda que partes, peças e acessórios de máquinas, quando não consumidos em até 12 meses, não conferem direito ao crédito de ICMS. Tal normativo prioriza o critério do esgotamento físico ou químico em detrimento da essencialidade, além de impor limitações temporais para uso e consumo, conforme o artigo 33(1) da Lei Complementar 87 de 96, com restrições ao aproveitamento de crédito. Considerando o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ, já em embargos de divergência com o objetivo de uniformizar as decisões com relação a essa matéria, que adota uma interpretação ampliativa do conceito de produto intermediário,
privilegiando a essencialidade e a função indispensável do bem para o processo produtivo, independentemente de sua integração ao produto final ou do esgotamento imediato. O STJ reconhece ainda o direito ao crédito para partes, peças e acessórios de máquinas quando essenciais ao funcionamento contínuo da produção, afastando as limitações temporais do artigo 33(1) da Lei Complementar para bens classificados como essenciais. E aqui eu faço um adendo. Nós temos aqui duas questões. Uma que a instrução normativa é a que nós temos que seguir, é que ela é mais restritiva. E temos aqui realmente essas decisões do STJ, e eu chamo a atenção que são duas turmas com pensamentos diferentes, uma mais restritiva e uma mais ampliativa. Então, qual que está sendo o nosso pensamento aqui? Como esta é a última instância para que se possa ter é, diligência, é já pedir para o auditor já fazer essas duas planilhas, uma com relação à instrução normativa e uma já com o entendimento jurisprudencial, né, do STJ, porque eles já estão em embargos de divergência. Eles já vão chegar a um consenso. Entendo que até quando voltar esse processo para julgamento, possa ser que já tenha uma matéria já de repetitiva, né, de decisão repetitiva, que aí sim nós teríamos que seguir. Não que seja o atual entendimento, mas que nós já estamos nos antecipando com relação a isso. Considerando o exposto, bem como a necessidade de conferir maior segurança jurídica aos atos praticados pelo presente feito, e aí eu faço os considerandos formais, né, de que é a última instância para diligência, a verdade material, que nós temos a competência para a correção de irregularidades, resolve, caso seja aprovado, converter o julgamento em diligência, encaminhar os autos à gerência de auditoria de indústria e atacado, a fim de que seu ilustre titular designe autoridade fiscal ou quem a substitua para adotar os seguintes procedimentos: realizar uma análise detalhada e manifestar-se sobre o conteúdo do parecer técnico, laudo técnico pericial, manifestação, planilha de levantamento analítico e fotografias apresentados pela defesa, considerando a metodologia empregada, os fundamentos técnicos utilizados, a consistência das evidências apresentadas e a adequação às normas fiscais e jurisprudenciais aplicáveis. Avaliar também se os argumentos e conclusões do laudo são pertinentes e suficientes para contestar os pontos levantados no auto de infração, realizando dois levantamentos. Vou corrigir aqui, para fins de liquidação de votos. Proceder ao cálculo do crédito do ICMS com base na interpretação da Instrução Normativa 990, observando o conceito restritivo de produto intermediário, os critérios de esgotamento físico ou químico imediato e as limitações temporais previstas para bens de uso e consumo e partes, peças e acessórios de máquinas. E o segundo levantamento, né, realizar o cálculo do crédito ICMS de acordo com o entendimento do STJ, aplicando o conceito ampliativo de produto intermediário, considerando a essencialidade do bem para o processo produtivo, independentemente de sua integração física ao produto final, do esgotamento imediato ou de limitações temporais para uso e consumo. Caso ocorra alteração no valor do crédito consignado, consignar em dois novos detalhamentos, né, para fins justamente de liquidação de voto. Na sequência, que o sujeito passivo seja intimado para, caso queira, se manifestar, e após retornar os autos para a sequência de julgamento. Então, senhor coordenador, senhores conselheiros, representantes das partes, essa é a minha intenção de diligência e fico à disposição para tirar eventuais dúvidas que surgirem. Obrigado, doutora Adriane. Doutora Adriane, esse recurso ex officio é da PGE ou da representação fazendária? PGE, PGE? PGE. Então, doutora Camila, com a palavra para se manifestar a respeito da proposta de diligência da doutora Adriane. Bom dia, senhores conselheiros. Bom dia, senhora relatora. É, Nós, como representantes da empresa, concordamos com a conversão de diligência. Queria apenas fazer um esclarecimento.
Foi indicado pela senhora relatora que haveria ainda uma divergência entre as turmas do STJ. Contudo, desde o julgamento dos embargos de divergência por ela mencionados, tem uma uniformidade no entendimento. A segunda turma realmente, até alguns anos atrás, entendia pela aplicação dos critérios mais restritivos, que trazem aquela remissão ao que estava previsto no artigo 33, inciso 1º do convênio ICM, número 66. Contudo, esse entendimento ele foi superado no julgamento dos embargos de divergência número 1.775.781, e a primeira sessão do STJ, por unanimidade, com todos os membros da primeira e da segunda turmas, ela uniformizou o entendimento do tribunal, realmente indicando que o critério da essencialidade deve prevalecer. Nesse ponto, eu faço até o destaque de que o ilustre ministro Herman Benjamin, que foi o último ministro a abandonar essa tese, também seguida pelo fisco goiano, de que o direito ao acreditamento dependeria do cumprimento desses critérios mais restritivos de incorporação ao produto final, de contato físico, esgotamento instantâneo. Ele se manifestou expressamente em voto vista, indicando a necessidade de superação desse seu antigo entendimento, e indicando que esse entendimento se pautava exatamente no convênio ICM número 66, que já não está mais em vigor, foi revogado, e que deve se aplicar o entendimento conforme dita a Lei Candir, ou seja, vinculado à necessidade do produto à consecução da atividade fim. Feitos esses esclarecimentos, digo apenas também que nesse ano de 2024 a gente já teve alguns julgados do Egrégio STJ em que ele já aplica o entendimento desse embargo de divergência, fazendo uma remissão direta. Inclusive, temos mais de um da segunda turma que seria essa que teria um entendimento mais restritivo até alguns anos atrás, já indicando que há sim uma uniformidade na jurisprudência da Corte Superior, que é exatamente responsável por trazer um entendimento, pacificar um entendimento em matéria de lei federal. Feitos esses esclarecimentos, especialmente quanto à necessidade de reconhecimento de que essa é a jurisprudência pacífica e uníssona da Corte Superior, eu, como representante da Anglo American, opino favoravelmente a conversão em diligência para apreciação dos ilustres fiscais e elaboração de planilha que considere tanto os critérios da instrução normativa, que segue os critérios estabelecidos pelo antigo convênio ICM, que já não estão mais em vigor, já inclusive foram retirados do CTE de Goiás, e de outra planilha que siga o entendimento do atual do STJ, interpretado conforme que é a interpretação mais correta do que dispõe a Lei Gandir. Muito obrigada. Obrigado, doutora Camila. Doutor Ivanaldo, como se manifesta? Bom dia, doutor Moisés. Bom dia, doutora Adriane, doutor Bruno. Bom dia também, doutora Camila, nossa secretária Rayane. Bom, então o que temos é uma proposta da senhora relatora para envio desses três processos de diligência. De fato, foi juntado parte da documentação aqui pela defesa, inclusive a pedido desta Câmara, para que juntasse essa documentação e que, posteriormente, obviamente, com a juntada, o processo certamente seria enviado à autoridade fiscal, que lavrou a autorização, ou quem substitui essa autoridade, para avaliar a documentação, segundo os critérios mesmos apresentados pela defesa e outros critérios aqui que trouxe a conselheira relatora, para que possamos trazer a liquidação, uma possível liquidação de votos. Sabemos que essa é a última fase em que esse processo pode ser enviado à diligência, então é importante que, caso haja recurso ao Conselho Superior, que todos os valores já estejam estabelecidos no processo, na instrução processual, de modo a que todos os conselheiros que vão avaliar esse processo possam livremente avaliar a prova e chegar às suas conclusões. Então, concordamos sim com a diligência para que o processo volte de forma com a instrução mais completa. Então, concordamos com a diligência. Obrigado. Obrigado, doutor Ivanaldo. Doutora Adriane, doutor Bruno, estamos em conferência. Alguém deseja fazer uso da palavra? Não? Então, doutor Bruno, como vota? Bom dia, coordenador Moisés,
conselheira Adriane, doutora Camila, doutor Ivonaldo e o Cícero aí na sala de espera, doutor Ivone. Eu gostaria só de parabenizar a doutora conselheira Adriane pela proposta de resolução, tendo em vista esse cuidado com o julgamento de todos os processos, em específico agora nesse julgamento desse caso, tendo em vista já vislumbrando essas questões que podem vir à tona aqui da jurisprudência, né, e refletir no julgamento aqui de maneira tão, vamos dizer assim, que possa refletir, né, no futuro e com isso já cuidando, prevenindo para que isso não ocorra. E então gostaria aqui de registrar esse, esse parabéns, assim, né, em razão desse seu cuidado em todos os julgamentos que você realiza. Diante disso, acompanho, sim, a proposta de resolução. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bruno. Então, no sendo o resultado dos três processos, a primeira Câmara do Conselho Administrativo Tributário resolveu, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência e encaminhar os autos à Gerência de Auditoria de Indústria e Atacado, para que cumpra os comandos da resolução proposta pela relatora doutora Adriane do Miranda Moura. Posso também considerar lida, doutora Adriane? Sim, doutor Moisés, as três. Então, foram consideradas lidas e aprovadas. Este é o resultado dos três processos. Agradeço minha participação e retorno para a doutora Adriane dar continuidade na condução dos trabalhos. Muito obrigado. Obrigada pela condução dos trabalhos, doutor Moisés, sempre ajudando a gente aqui. Doutora Camila, tenha um bom dia, um bom final de ano e até um próximo julgamento. Muito obrigada. Bom dia a todos os senhores e boas festas já no Obrigada final a do senhora ano. também. Caso queira permanecer Tchau. conosco, só manter o áudio e o vídeo desligados. Muito obrigada, tchau. Bom, então, dando continuidade, vamos agora para o item 2 da pauta. Para apreciação, processo 40.119.0173.8511, contendo recurso voluntário número 2797/24, em que é recorrente Irmãos Mariano Limitada, Solidário Anderson Mariano Inácio de Moura. Neste processo, a relatora e a conselheira Ivone Maria, a quem eu já passo a palavra para, quando estiver em condições, proferir seu relatório, doutora Ivone. Muito obrigada, coordenadora. É, bom, nesse processo, eu vou deixar de fazer o relatório, senhora coordenadora, porque aqui tem uma indicação para ser pautada em conjunto, em conjunto com outro processo. Então, assim sendo, considerando que a resolução proferida em 24/7/2024 determinou que, além da intimação do sujeito passivo coobrigado e principal sobre a possibilidade de reclassificação da conduta, aportando para o disposto aí do artigo 124.1 e 135, do inciso 3º do CTN, o presente processo deveria ser pautado também em conjunto com o PAT de número 40.11.90.17.41.571. Então, assim, considerando que após o atendimento da resolução supracitada, não houve o pautamento em conjunto desse processo com o PAT de número 40.11.90.17.41.571, e considerando a conexão existente entre eles, nos termos do inciso 1º, do parágrafo 3º, 5º e 6º do artigo 7º do Regimento Interno do Conselho Administrativo Tributário, resolve, então, devolver o presente processo à gerência de preparo processual para que o presente processo seja pautado em conjunto com esse processo já citado, por ter relação de dependência. É a proposta. Obrigada, doutora Ivone. Doutor Ivanaldo, como o senhor se manifesta com relação à proposta feita pela conselheira Ivone? De acordo, já inclusive manifestação no processo, determinando o julgamento conjunto desses dois processos, então estamos de acordo. Obrigada, doutor Ivanaldo. Doutor Moisés, como o senhor vota? Também estou de acordo. Obrigado. Doutor Bruno, como o senhor vota?
De acordo, coordenador. Doutor Cícero, como o senhor vota? Conselheiras, conselheiros, representantes, Fazenda Pública Estadual, secretário de sessão, todos aqueles que nos acompanham. Acompanham a proposta. Obrigada, doutor Cícero. Então, a primeira Câmara resolveu aqui, por unanimidade de votos, acatar a proposta de diligência feita pela conselheira Ivone, encaminhar os autos à Secretaria-Geral para que sejam pautados em conjunto este processo com o processo de número 40.119.0.174.1571, por terem relação de dependência. Doutora Ivone, podemos considerá-la lida? Sim, por Essa, gentileza. essa proposta, então, foi considerada lida e aprovada nesta sessão. Doutor Ivonaldo, não temos mais nenhum processo com o senhor. Agradecemos a sua presença. Tenha um bom dia, um feliz final de ano, né? Feliz Natal, próximo ano novo e até o ano que vem, que nós não temos mais nenhuma sessão com o senhor aqui. Exato, doutora Adriane. É a última sessão que os encontro aqui, então, obrigado. Desejo a todos boas festas, um bom final de ano e que seja mais um ano produtivo no próximo ano de 2025 para todos nós. Um abraço, até a próxima. Obrigada, até a próxima. E, doutor Ivonaldo, agradecemos aqui a sua contribuição durante o ano. Realmente é um ótimo representante fazendário. Então, assim, ó, obrigado pela contribuição no período. Obrigado, doutora Adriane. A gente faz o que é possível. Um abraço a todos. Um abraço. Bom, então temos aqui agora para apreciação dois acórdãos. Aprovação do acórdão 40.124.00.166.572, sujeito passivo Antônio Barbosa do Carmo Júnior, Solidários FRW Comércio, Exportação e Importação Limitada, e William Roberto Rubens, de lavra do conselheiro Moisés, e o processo também do Dr. Moisés, 40.123.010.374.30, da Fazenda Pública Estadual, e MD Decorações Limitadas, Solidários Maria Oneida Nunes Siqueira. Em condições, doutor Moisés? Em condições, doutora Adriane, acho que não tem essa fazenda pública estadual, não. É só MD Então, Decorações e MD, Solidário. é porque aqui Isso. estava em Fazenda Pública Estadual. Bom, então, ficam aprovados os acórdãos de número 1467 e 1468. Bom, não temos mais nenhum processo para apreciação, nem aprovação de expediente. Declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para a sessão de amanhã, dia 19, às 8h30 da manhã. Tenham todos um bom dia e um bom trabalho.